Oi, de volta. Já tá colocando certo. Muito bem. Vamos lá. A gente falou já de corpos eletricamente neutros e corpos eletrizados, a diferença do que é um corpo eletrizado e do que é um corpo neutro. E aí a gente vai falar sobre alguns tipos de eletrização. E o primeiro tipo é a eletrização por atrito. Acho que a gente já até começou a falar, não lembro. Mas eu lembro que a gente parou aqui. Página 424. Eu lembrei que eu tenho a apostila. Eu estava usando no plural, mas eu tenho essa apostila do ano passado. Cadê vocês que ninguém falou comigo no chat? Vocês não voltaram, não? Poxa vida. Energia, gente, vamos lá. Hoje é quinta. Bom, então vamos ver aí como é que funciona a eletrização por atrito. Ao esfregar uma régua de plástico em um pedaço de lã, ambos inicialmente neutros, tanto um como o outro passam a atrair pequenos objetos. Tal fenômeno pode ser explicado pelo fato de os dois corpos apresentarem tendências diferentes de receber elétrons. O atrito gerado faz certa quantidade de elétrons passar do corpo de menor tendência de receber elétrons, no caso entre esses dois é a lã, para o de maior tendência de receber elétrons, que nesse caso é a régua de plástico. Tá? Então, sempre entre os dois corpos vai depender muito, não é que sempre a lã se atritando com qualquer tipo de material, ela vai ser a que menos tem tendência. Não necessariamente, tá? Entre a lã e o plástico, nesse caso, a lã é que tem menos tendência, tá? Mas não é uma... Tem uma... Meu Deus, como é que fala? Uma tabelinha, não é uma tabela, mas tem uma sequência. Uma sequência aí que indica qual tem maior tendência e qual tem menor tendência, atritando tal material com tal material, quem vai ter menor, quem vai ter maior, que a gente já vai ver que é na página seguinte, tá? No caso, entre a lã e a régua, a lã é que tem menor tendência e a régua que tem maior tendência. Se não houver troca de elétrons no sistema, régua e lã com o ambiente, as cargas adquiridas têm o mesmo valor, mas com sinais contrários. Logo, podemos dizer que a lã está eletrizada positivamente e a régua negativamente. Como ambos estavam neutros antes, né, o que aconteceu? Aquele que recebeu a quantidade X aí de elétrons vai ter mais elétrons do que prótons, porque ele estava neutro. Então, ele ficou negativo. E aquele que perdeu os elétrons vai ficar com mais prótons do que elétrons, vai ficar com carga positiva. Então, aí, entre a lã e a régua, a lã tem a menor tendência de receber. Então, quem vai receber mesmo a quantidade de elétrons é a régua. Se a régua vai receber uma quantidade aí de elétrons, ela vai ter mais elétrons do que prótons. Ela estava neutra antes, né? Então, ela vai ficar negativa. E a lã, que perdeu aí os elétrons, vai ficar positiva, tá? Tudo bem? Se alguém se perder.
corpos eletrizados são representados indicando-se os sinais das suas cargas elétricas, como mostra a ilustração seguinte. Então, exatamente o que já está descrito está representado aqui na figura, tá? Essa figura está na página 425. Então, primeira situação, a régua e o plástico, a régua e a lã estão neutros. Também ele não está nem sendo representado nenhum sinal, elas simplesmente estão neutros. Aí ocorre o atrito. Quem tem a maior tendência de receber os elétrons entre a régua e a lã é a régua. Então, a régua vai receber os elétrons e aí ela vai ficar negativa. E a lã que perdeu os elétrons vai ficar positiva. Tranquilo? Observe que os elementos atritados são isolantes. Por isso, as cargas positivas da lã e as negativas da régua de plástico não se dispersam pelas superfícies dos respectivos corpos, ficando retidas na região em que estiveram em contato. Então, elas não vão dar aquele rolê, os elétrons não vão dar aquele rolê. Lembra que a gente viu de corpos condutores, materiais condutores? Como tanto o plástico quanto a lã são isolantes, não vai ter rolê de eletricidade. É importante perceber que o processo de eletrização por atrito será tão mais eficiente quanto mais isolantes forem os materiais que constituem os corpos atritados. Se ambos os corpos atritados forem condutores, o processo será ineficiente, uma vez que a eletrização será imediatamente seguida de uma recombinação das cargas, resultando novamente em dois corpos neutros. O que vai acontecer? Como eles são isolantes, é aquilo que eu falei para vocês, os elétrons não vão passear e lá, vão passar e andar com facilidade, então vai manter aquela eletricidade. Quem ficou negativo vai ficar negativo, quem ficou positivo vai ficar positivo. Aquilo vai ser isolado e mantido. Se eles são materiais condutores, aí já dá toda a sequência aí de condução ainda dos elétrons e eles voltam a ficarem neutros. Tá? Então, se fosse no caso, até porque eles vão estar em contato e nós vamos ver que existe eletrização por contato. Então, se eles fossem corpos condutores, enquanto estão atritando, pode rolar aí essa questão de um receber mais elétrons do que o outro, mas por estar em contato, os elétrons já podem voltar lá para o corpo positivo. E aí fica todo mundo neutro de novo. Tá? Então, esse tipo de eletrização por atrito, ela super funciona quando a gente quer eletrizar materiais não condutores, então materiais isolantes, que é o caso aí do plástico e da lã. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa estranha? Alguma coisa perdida? Não entendeu alguma coisa? Tudo bem? Bom, e aí vem a série triboelétrica. Dependendo dos materiais que são atritados entre si, é possível estabelecer uma lista ordenada chamada série triboelétrica. Dois corpos constituídos de materiais que constam dessa série, ao serem atritados, eletrizam-se, ficando positivo o que aparece antes da série e negativo o que aparece depois da série. Então, veja alguns elementos relativamente comuns da série triboelétrica.
Por exemplo, no caso de rolar um atrito entre lã e couro. Lã tá mais para a direita do que couro. Couro tá mais para a esquerda. Então, ó, vai ficar positivo aquele que aparece antes da série e negativo aquele que aparece depois. Lã aparece depois, então ela vai ficar negativa. E o couro aparece antes, então vai ficar positivo. É só analisar pela setinha. A lã está mais perto do negativo e o couro está mais perto aqui do positivo. Então, entre couro e lã, quando eles forem atritados, lã fica negativo e couro positivo. Ou seja, o couro, os elétrons do couro vai para a lã. Agora, se for lã e aço, o aço vai ficar negativo e a lã positivo. Quer dizer que os elétrons da lã vai para o aço fica negativo. Tudo bem? Então, sempre quem ficar aí na direita, negativo, quem ficar na esquerda, positivo. Existem vários tipos. Professora do céu, vou precisar gravar isso? Não, não precisa gravar isso. Vocês têm que ter só uma noçãozinha, mas conforme os exercícios que a gente for fazendo, principalmente esse da atividade experimental, a gente vai dando uma colada aí e aí vocês vão acabando tendo algumas relações, né? Vocês não vão lembrar sempre qual vai ser a ordem, mas alguns vocês já vão ter noção, tá? Assim, aqui tem um exemplo, ó. Assim atritando o vidro e a lã, o vidro fica eletrizado positivamente e a lã negativamente, ó. O vidro tá aqui mais pro positivo e a lã aqui mais pro lado direito, pro lado negativo. E aqui outro exemplo, entre a lã e a lã fica positiva e a madeira negativa. Sempre quem fica positivo é o que está perdendo elétrons e quem fica negativo é o que está ganhando os elétrons. Tudo bem? Tem uma atividade experimental agora. Essa atividade experimental é uma atividade possível aí de vocês realizarem na casa de vocês agora junto comigo. O que é preciso? Tesoura de ponta arredondada, objeto plástico, então pode ser uma régua, um pente de plástico, um canudinho, uma caneta, tá? Folha de papel sulfite, pedaço de lã, papel toalha ou flanela, ou cabelo, se estiver bem seco. No caso, o meu não seria possível. Tá? Vocês vão querer fazer, já vão pegando aí tesoura, régua, pente, papel sulfite, papel toalha, pedaço de lã, se vocês tiverem. Eu acho que, mas tá molhado de creme ou você passou creme e já está super seco? Se a gente tiver seco, eu acho que funciona. Ah, então acho que dá. Ele é Ai, parece ser preguiçoso, né, Mar? É legal. Ai, que absurdo, né, Mar? Ai, é legal. É legal. Então faz, vai lá, pega uma régua, folha de sulfite, cabelo seco. Tem que pegar a tesoura, tá, gente? Vai ainda explicar sobre, mas quem tá achando, vou pegar a tesoura não, vou cortar com a mão. Não corta, porque a mão é muito úmida.
E aí pode afetar, o papel tem que estar bem sequinho, então tem que cortar com tesoura. Oi, Larissa, onde você tava? Você chegou agora, mas vai lá, vamos pegar régua, sulfite, tesoura, para fazer aí a atividade experimental. Atividade experimental. Eu falo tão rápido experimental, parece que eu falo experimental. Gustavo, Luiz Felipe, tudo certo? Vixe, entendi. Ó, vamos ver o procedimento aí. Corte pedacinhos de papel bem pequenos. Aê, linda. Corte pedacinhos de papel bem pequenos. Utilize a tesoura, pois a umidade de seus dedos poderá interferir no resultado esperado. Então, peguem tesoura. Quanto menores os pedacinhos de papel cortados, mais evidente será o efeito. Se vocês forem cortar pedação grandão, não vai rolar. Cortem bem pequenininho, tá? Então, vou cortando aí. Cortaram? Precisa ser muitos. Só um bolinho, já tá bom. Tá. Segure o objeto de plástico por uma das extremidades e aproxime a outra extremidade perto dos pedacinhos de papel. Sem fazer nada antes, tá? Só aproximar. Só pega a extremidade de plástico e pode aproximar nos papeizinhos. Aconteceu alguma coisa? O que vocês observaram? Calma, não acabou, Leomar. O Leomar já voltado. Ai. Gente, nada acontece realmente. Não é para acontecer nada, não agora. Por quê? Porque nada está eletrizado. Vocês eletrizaram alguma coisa? Usaram um método de eletrização por atrito para deixar alguma coisa eletrizada? Não. Vocês não fizeram nada ainda de eletrização. Então, realmente, se vocês colocam perto dois materiais que são isolantes, não vai acontecer nada. São dois materiais isolantes, plástico e papel. Então, não é para acontecer nada mesmo. Está super certo por enquanto. Agora, segure o objeto de plástico por uma das extremidades e atrite rapidamente a outra extremidade no pedaço de lã, no papel toalha ou na flanela, ou no seu cabelo bem seco. Então, vocês têm muitas opções aí. Não encoste a mão na extremidade que foi atritada. Ok? Faz aí o atrito e aí vocês vão aproximar
a régua ou objetos de plástico que vocês estiverem usando, caneta ou pente, né, que deu como exemplo de plástico. Agora, depois do atrito, vocês vão aproximar aí dos papeizinhos. Como não? Você atritou bem rapidinho? Você está usando régua? Qual o material de plástico que você está utilizando? Não. Por isso que não aconteceu nada. Você pegou material de madeira. Meu Deus. Não, não se xingue. O Eleomar já falou, meu Deus, que magia foi essa? Viu, Eleomar, como valeu a pena ter feito? Ou você está sendo irônico? Tô de olho em você, hein, Eleomar. Rolou, linda? Deu certo? Quem mais? Deixa eu esperar um pouco, pera. A Vitória vai fazer. Você rasgou com tesoura? Você cortou com tesoura ou foi com a mão? Mas você tá tritando? Não, a Vitória. É porque a caneta, como ela é redondinha, a superfície que você vai atritar é bem pequena, né? Se fosse uma régua, vai ter uma superfície maior. Vai ter uma região maior que vai estar eletrizada. Funcionou? Ai. Muito bem. Eu lembro que vocês comentaram também da história da bexiga, quando esfrega no cabelo. Vocês já fizeram isso? Bom, então muito bem. Pelo que eu vi, todo mundo vai registrar a mesma coisa aqui de acontecimento. O que acontece? Ocorrerá inicialmente a atração entre os papeizinhos e o objeto eletrizado. Os papéis vão ser puxados, né, ali pelo material plástico. Seguido imediatamente de um espalhamento. Então, depende muito aí como vocês fizeram, tá? Mas basicamente, primeiro vai ter a atração dos papeizinhos no material plástico e depois vai ter um espalhamento. Então, vai ter repulsão de muitos outros pedacinhos de papel. Observa-se também que alguns pedacinhos ficarão grudados no objeto eletrizado. Tá? Vocês podem descrever a experiência de vocês como vocês acharem melhor. Então, fiquem à vontade aí. Inclusive, digo também que fiquem à vontade para o item E, que é o quê? Elaborar um texto com as suas conclusões. Eu vou colocar aqui o meu... Não foi nem o texto, acho que foram os itens que eu coloquei, mas vocês podem montar aí do jeito que vocês acharem melhor. Ao aproximar o objeto plástico sem atritá-lo dos pedacinhos de papel, estes não serão atraídos,
pois o objeto plástico não está eletrizado. Atritando intensamente o objeto plástico, ele ficará eletrizado e aproximando-o dos pedacinhos de papel, observa-se que eles são atraídos. Eu ia espirrar, gente, desculpa. Foi embora. Eu sempre prendo. Perdão, vai. Que eles, ao ser atritado intensamente, os pedacinhos de papel, nos pedacinhos de, meu Deus, eletrizado e aproximando dos pedacinhos de papel, a gente vai observar que eles vão ser atraídos e ou repelidos. Então, alguns papeizinhos vão ser atraídos e outros, muitos também vão ser repelidos. Nesse caso, é possível perceber a atração ou repulsão entre os objetos, entre o objeto plástico e os pedacinhos de papel. Em um primeiro momento, o objeto plástico atrai a maioria dos pedacinhos de papel e, em seguida, repele. Opa! Isso, mas não acontece só com vocês. Em todas as aulas, eu prendo e eu espirro, na verdade. Que eu aviso que vou espirrar e põe a mão no nariz. Aí eu mando ele embora por causa disso. Entendeu? Sempre eu faço isso. Eu fico, opa, espirro, e aí acabo. Não é que eu prendo, eu não sei, parece que eu faço um comando para o espirro não vir mais. Mas sempre acontece. Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida aí para essa experiência? Tem uma outra experiência nesse módulo, eu acho que a gente vai chegar lá. Se a gente não chegar nessa experiência nessa aula, eu vou falar para vocês tentarem se organizar para essa experiência na próxima aula. Porque aí é interessante que vocês façam, só que ela dá um trabalhinho um pouquinho maior. São coisas que vocês têm em casa, provavelmente, ou não. Mas também, se não tiverem, não precisem sair para pegar nada, para todo mundo ficar em casa, em paz, tranquilinho, sem sair, tá? Quem tiver e quiser fazer, pode fazer. Mas quando eu chegar lá, eu falo. A Vitória falou que deu certo com o pelo da gata. Então, o pelinho da gata fininho, sequinho. Muito bem. Você ainda continua fazendo com a caneta ou você mudou para régua ou outra coisa? Com a caneta? É você. Valeu, mais tempo para chamar a Luísabel pela sua casa, Vitória. Está fazendo experiências de física. Bom, então vamos para a atividade 3, na página 427. Item A da atividade 3. Em relação às cargas adquiridas em processos de eletrização, quais são as principais diferenças entre os corpos condutores e os corpos isolantes? Quais são as principais diferenças? A Vitória disse que foi pelo bem da ciência, que pode. Não teve maltrato, foi tipo um carinho. Tá tudo certo. E aí, quais são as diferenças dos corpos condutores e dos corpos isolantes? Vai se lembrar tão perigo, viu, Vitória? Vai, gente, vamos lá. Quais são as diferenças?
Vocês já viram. Em relação às cargas, qual é a diferença aí entre um corpo condutor e um corpo isolante? Eu já estava assustada também, entendi. Corpo isolante. Mas o que? O que seria dar certo? Em relação aos corpos eletrizados, o corpo condutor tem a carga distribuída por toda a sua extensão. Por quê? Por causa do rolê dos elétrons. Lembra que os corpos condutores têm essa característica dos elétrons estarem, os que estão bem afastados, na eletrosfera mais afastada, eles vão andando e dando rolê entre eletrosferas e passeando. Então, quando um corpo eletrizado, esse corpo é condutor, a eletricidade vai-se embora, os elétrons são distribuídos, a carga é distribuída. Quando esse corpo é isolante, a carga fica exatamente ali onde ela foi eletrizada. Tá? Por quê? Porque é um corpo isolante, os elétrons não vão dar rolê com facilidade. Tudo bem? Ficou claro de entender? Com essa minha palavra super formal, rolê, no contexto? Isso eu já tinha até mencionado para vocês, não eu, mas a apostila em si, eu comentei sobre, que é o fato de da eletrização por atrito super rolar e dar certo com corpos que são isolantes. Porque aí o corpo mantém realmente aquele tipo de carga negativa ou positiva. Quando são corpos condutores, já mexe tudo, os elétrons já vão ser conduzidos, e aí já não fica especificamente um negativo, um positivo, e já era. Né? Então, de atrito super acontece e rola e dá certo com corpos que são isolantes. Mas muito bem, agora eu vou perguntar para vocês, desses materiais que tem aqui, plástico, borracha, alumínio, ouro, madeira seca, papel seco, cobre e ferro. Quais são os materiais condutores? Tananana. Ai, Vitória. Ai. Se fosse ainda uma lapiseira, né, Vitória? Mas pegou um lápis. Tô, Ari. Tô perguntando quais são os condutores. Mais 6, viu? Bom. Vamos lá, é fácil. Quais são os condutores? Anthony, cadê você? Quais materiais aqui são materiais condutores? Gente, é fácil, tem um material específico que é condutor e a gente sabe disso. E tem vários tipos desse material aí. Isso, muito bem. Isso. Anthony, cadê você, Anthony? Gente, a gente já falou aqui um exemplo que
Um exemplo de material condutor é o metal. E olha só o que a gente tem aqui: alumínio, ouro, cobre e ferro. Metais. Alumínio, ouro, cobre e ferro. Plástico, a gente sabe que não é isolante. Borracha é isolante. Madeira é isolante. Papel seco, isolante. Certo? Por que vocês acham as colheres de mexer comida lá de madeira? Porque não vai esquentar, ela é isolante. A temperatura ali não vai até o cabo, até a alça. Isso a gente está falando de energia térmica, né? Mas, enfim, serve também essa relação com elétrica. Por que os fios condutores aí de residenciais e tudo mais são de metal, cobre? Por quê? Porque são bons condutores. Cobre é um bom condutor. Tudo bem? Eu fico de olho aqui no chat e... Sim? Tá. Quando você atrita dois corpos e um deles fica eletricamente positivo, o que deve acontecer com o outro? E por quê? Quando a gente atrita, um fica positivo e o outro fica... E por quê? Ele fica negativo, o outro. No atrito, o corpo com maior tendência a receber elétrons retira elétrons do que ficou eletricamente positivo, aumentando a sua quantidade de elétrons. Então, ele fica negativo porque ele ganhou elétrons, porque ele tem maior tendência de receber elétrons. Exatamente. Bom, considerando a série triboelétrica apresentada na página 425, se você atritar um bastão de vidro polido com um pedaço de seda, o que deve acontecer com ambos? Quem fica positivo e quem fica negativo? Deem uma olhada lá na série triboelétrica, olhem a seda e o vidro. Quem fica positivo, quem fica negativo? Deixa eu tirar print, porque a gente tem um minutinho. O vidro vai ficar positivo e a seda negativo. Tá? Deixa eu voltar aqui. É o vidro e a seda. Opa. Ó, o vidro e a seda. A seda tá mais pro lado negativo. Então, a seda fica negativa e o vidro fica positivo. Certo? Bom, já deu um minuto aqui. Quer dizer, já tá dando um minuto. Até amanhã, fiquem com Deus. Deem uma olhadinha no próximo experimento. Se vocês têm alguma dessas coisas em casa, tipo linha de algodão, papel alumínio, tubo de caneta, vocês vão ter lã... isso aí depende. E copinho de isopor. Tá? Se vocês tiverem, na próxima quinta, já deixem tudo pertinho de vocês para aula de física. Se não tiverem, não precisem comprar nada,